professores, servidores públicos, o que vou falar é relevante do interesse de todos. Espero que ao final você possa promover o debate com seus colegas e compartilhar a mensagem para que outros também possam debater. Em junho de 2020, num ataque sem precedentes e que tem consequências danosas a você, seus filhos e netos para o resto da sua vida, os deputados distritais, por iniciativa do governador Ibanez, aprovaram o assalto ao seu salário naquilo que eles chamaram de reforma da Previdência. Essa reforma veio com um único propósito: retirar dinheiro do seu salário para a manutenção das mordomias que são servidas àqueles que estão e àqueles que chegam ao poder. Não pense também que esse dinheiro volta para você em forma de melhoria nas suas condições de trabalho ou na melhoria do serviço público, porque ele não volta. Vejam as escolas, por exemplo, elas têm a cara de quem governa. Vejam os hospitais, eles têm a cara de quem governa. Em nenhum deles encontramos qualidade. E não pense você que essa reforma veio para todos. Ficaram de fora os juízes, militares e os próprios políticos. O voto de cada parlamentar a favor dessa reforma não levou em consideração a sua vida, as suas despesas, as suas necessidades, a sua família, a sua sobrevivência, o seu estudo e a sua dedicação para passar no concurso e ter o seu salário sem ingerência política e sem redução após anos e anos de trabalho. O desconto aumentou e não foi pouco. Deputados distritais que chegaram agora e que já mostraram não ter compromisso com você ou com a sociedade que deveriam representar, provocam danos irreversíveis na sua sobrevivência, no seu lazer, no seu bem-estar, na sua vida. E você não pode fazer de conta que nada aconteceu. Você não tem o direito de ser omisso, de ser covarde. Nesse momento, a nossa união é contra eles. Ela é fundamental para a volta do respeito. Para aprovar a reforma, eles levaram em conta apenas os interesses eleitoreiros e os cargos que recebem do governo nas administrações regionais, secretarias e fundacionais para abrigar os seus cabos eleitorais e, quiçá, as rachadinhas dos salários daqueles que estão a serviço do seu mandato. É importante dizer que esse tipo de postura não é somente daqueles ditos de direita, pois os de esquerda estudam na mesma escola, alguns inclusive com pós-graduação nas fileiras dos sindicatos. O valor que passou a ser descontado no nosso salário, no salário de cada um, se aproxima de R$1.000 para o resto da vida. E não pense você que esta maldade não vai atingir a todos, porque vai e você não será perdoado. Não estamos aqui falando em prestar um concurso para receber um valor X, mas de receber um salário menor após anos de trabalho, porque um governador e vários deputados decidiram que pode retirar do seu salário a quantia que querem e quando quiserem, porque você não tem resistência. Você que não sofre as consequências desse assalto, deve se perguntar: e por que os políticos fazem isso? Simples, porque somos fracos. E porque eles não são ou não dão o exemplo, cortando o próprio salário ou as vantagens recebidas? Simples, eles não estão preocupados com você. Eles fazem isso porque somos como um corpo sem cabeça, milhares sem liderança e, no caso dos professores, com muita autonomia intelectual,
mas incapaz de perceber que vivemos sob o jugo ideológico de um sindicato de mentes sem criatividade. Por isso, eles agem assim. Eles estão a serviço dos próprios interesses e nós, mentes formadoras, apenas servindo de público para aplaudir ou silenciar-se diante dos desmandos que se repetem dia após dia, inúmeros que se amontoam nas salas de reuniões, especialistas em assuntos gerais, falando de tudo, sabendo de tudo, mas incapaz de transformar a própria realidade. Entre nós, professores e servidores, muitos são aqueles que aplaudem homens que nos destroem, como Ibanez, Agnello, Hollenberg, Arruda, Filipelli, Lula, Bolsonaro, pois com pouca capacidade para as funções nomeadas ou pretendidas, os cargos dependem das indicações políticas desses homens e mulheres que tiram de nós o nosso sustento, e esses aplausos são indispensáveis para serem vistos. Para esses apoiadores, renovar na política é dar um novo mandato às mesmas pessoas. Do lado dos professores, pouco pode ser feito. Primeiro, porque o sindicato da categoria, há muito comandado pelas mesmas pessoas, homens e mulheres de pouco trabalho na conquista do respeito a todos, de criatividade limitada, e que tem servido em abundância apenas a reprodução do conteúdo ideológico da CUT, do PT e de outros partidos, e que agora, com o mesmo lenga-lenga, busca mudar a gramática tentando inserir o pronome neutro na convivência escolar, não utiliza de forma sábia os milhões recebidos mensalmente para que essa categoria tenha o devido e merecido respeito de todos. Do outro lado, é cada um por si, buscando o seu próprio quinhão. Não temos respeito. Falo de respeito porque se houvesse, tais caminhadas danosas contra a categoria não teriam sucesso, pois esses políticos de ficha moral duvidosa, de interesses pessoais acima do coletivo, jamais ousariam atentar contra a força da inteligência ou, quiçá, contra o grande número de integrantes dessa categoria. Somos muitos, mas de pouca representatividade. Ah, você vai dizer, somos os formadores da sociedade. É verdade. Temos um papel indispensável, mas pouco reconhecido. Me diga aí, por exemplo, professor, como essa sociedade tem reagido aos ataques que as escolas recebem todos os dias? Quantas dessas pessoas que vão às ruas na defesa do presidente, levantar bandeira das ideologias, fazem o mesmo na defesa das escolas dos filhos? Se você encontrou um, valorize-o, é espécie em extinção. Sabemos ser a força da inteligência, a luz a apagar a escuridão da ignorância, professores que ensinam os próprios políticos, a gênese das profissões. Mas e daí? Se esses formados não respeitam o seu salário, a sua sobrevivência, as suas conquistas, que encanto é o que te move, professor? Que o faz ficar entorpecido e inerte frente à própria destruição? Respeito é uma conquista e não um instrumento de barganha que se coloca na mesa. Respeito não é uma esmola que se pede, mas um comportamento que se impõe. Portanto, imponha-se, professor. Conquiste-se e conquiste o próprio respeito. Chega de ser incapaz de guiar o próprio destino, de ser incapaz de dirigir a própria escola, de ser incapaz de ser a referência funcional àqueles que sofrem no trabalho.
chega de ser incapaz de ser a própria luz, de guiar o próprio destino. Somos órfãos, pois não temos uma referência, um líder a nos guiar, um colega em quem confiar a luta pelas nossas condições de trabalho, pelo nosso respeito. Somos muitos, mas com pouca representatividade. Por isso, colegas professores, servidores públicos, o momento requer estratégia contra a classe política. Requer união de todos para que o novo possa assumir e com ele trazer novos pensamentos, novas defesas, novas ideias. Devemos todos ser contra essa permanência constante das mesmas pessoas nos palácios, no poder, a nos impor a cada dia uma nova parcela de sacrifício para sustentar os seus prazeres mórbidos com o sangue de todos nós. Não podemos permitir essa recondução eterna das mesmas pessoas, nos mesmos cargos, pessoas que se alegram com a nossa própria destruição. Sempre fomos nós, os mais fracos, os mais sacrificados, a pagar a fatura dos queijos corroídos pelos ratos na política. E a hora de dar um basta é agora. Chega dos constantes reajustes, das vendas indiscriminadas das empresas públicas, das altas taxas, dos novos impostos, das crescentes multas. Chega das constantes reformas que só atingem quem trabalha. Chega do sucateamento dos hospitais, das escolas. É hora do novo. A nossa hora chegou. Chega desses que oferecem, desses que recebem, desses que buscam e desses que negociam apenas os próprios interesses à custa do sacrifício de todos nós. Nesse momento, estamos começando uma campanha, você não, nunca mais, para renovação total na política, e você pode nos ajudar. Não estou pedindo seu voto, pois não sou candidato. Apenas esperando a sua luta pela conquista do seu respeito. O meu WhatsApp está aí na tela e você também receberá o código para acessar o grupo dessa campanha.